Bem, a frase que abre esse artigo, olha que lindas, elas já não dá indícios de que espaços sociais de aprendizagem, como o borboletário, são eficientes em suscitar respostas emocionais nos visitantes. Essas que são fundamentais para a construção de experiências significativas. Bem, nesses espaços sociais de aprendizagem, o visitante ele entra em contato com objetos e elementos expositivos, no caso desse estudo, as borboletas e ornamentações do borboletário, mediadores e outros visitantes, que em conjunto, ao conversar e interagir, esses visitantes podem vivenciar experiências de aprendizagem mais profundas, né? Com base nas conversas e interações, nós analisamos a experiência dos visitantes com o intuito de responder duas perguntas de pesquisa. Primeiro, sobre o que conversam e como interagem os visitantes no borboletário e como os mediadores, no caso, os funcionários do borboletário, engajaram os visitantes. O local estudado foi o borboletário do Museu da Vida, localizado no Rio de Janeiro, e a visita ao borboletário ela é aberta a público de toda idade, mas ela é mediada por um funcionário do borboletário. O público estudado por nós foram famílias, que deveriam ter na sua composição pelo menos uma criança. Então, estudamos 7 grupos familiares, contendo 29 indivíduos, dos quais 12 eram crianças. Como o nosso interesse em particular é entender a participação ativa das crianças, uma criança de cada família, no decorrer da visita, utilizou uma câmera GoPro, num suporte sobre a sua cabeça ou no peito, a depender da escolha dessa criança, para gravar a visita, a partir do seu próprio ponto de vista. Então, a câmera ela foi utilizada para captar conversas e interações. Essas conversas e interações, por sua vez, foram analisadas num software denominado Deduze. O software ele analisa essas conversas e interações aplicando códigos, esses desenvolvidos por um protocolo realizado e desenvolvido pelo nosso grupo de estudo. E o que os nossos resultados mostram? Primeiro ponto, que a visita ela despertou o interesse e a curiosidade das famílias. Isso porque a maior parte do tempo de visitação desses grupos foi conversando e interagindo com as borboletas, com aspectos relacionados à ciência do borboletário. Para responder a primeira pergunta de pesquisa, que é sobre o que as famílias conversaram e como interagiram, nós utilizamos 3 códigos: conversa sobre temas de ciência, interação visitante-visitante e interação visitante-elemento positivo. Em conjunto, esses códigos nos mostraram o seguinte, que as famílias se engajaram no aspecto cognitivo, comportamental e afetivo. Nesse cenário, os adultos manifestaram um comportamento facilitador. Então, a partir de observações, perguntas, curiosidade das crianças, esses adultos facilitaram a compreensão de conceitos e informações científicas. Para isso, eles utilizaram analogias, a realidade da própria família. Já na segunda pergunta de pesquisa, né, como os mediadores engajaram as famílias, nós utilizamos o código Interação Visitante-Mediador. E esse código em particular nos mostra o seguinte, que ao interagir com o mediador, as experiências de aprendizagem, elas tendem a ser mais aprofundadas, porque um nível mais complexo da ciência relacionada ao borboletário é ali discutida entre famílias e mediador. No entanto, a participação ativa e o engajamento, ele pode se dar em maior ou menor medida em relação à estratégia utilizada pelo mediador. Então, quando o mediador priorizava a sua agenda, o seu roteiro de visita e priorizava o compartilhar em informações, a participação ativa da família, se dava em menor medida. Então, as famílias se mantinham sim atentas às explicações, mas não tinha troca. Por outro lado, quando o mediador se mantinha atento às perguntas, à curiosidade, até mesmo ao que a família estava olhando, para aí sim iniciar a sua visita, a partir daquilo que despertava o interesse da família, a participação ativa era maior. E o engajamento se deu nos 3 níveis, se dava nos 3 níveis, né? Cognitivo, comportamental e afetivo. De modo que, nesse sentido, a aprendizagem ela era centrada no visitante. Esse resultado em particular nos chamou a atenção porque ele reforça a importância de programas de formação e qualificação de mediadores para que eles sejam sensibilizados e utilizem na sua atividade estratégias que motivem a participação das famílias, né? E direcionem a aprendizagem para que ela seja ativa, protagonista e autônoma, sobretudo centrada nas famílias.